Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo reta tangente. Então, aqui nós temos o gráfico de uma função f, nós destacamos um ponto sob essa função, sobre essa curva, que é o ponto coordenada x, a, consequentemente a coordenada y é o f de a, pois esse ponto pertence a essa curva. E nosso objetivo é calcular a equação da reta tangente sob essa curva neste ponto A, f de A. E nós sabemos que para calcular essa reta tangente, basta aplicar essa fórmula aqui. Como esse ponto já pertence a essa reta, basta encontrar a inclinação dela calculando a derivada de f aplicada nesse ponto A. Exemplo 1. Encontre o valor de C tal que a reta y igual a 3 sobre 2 vezes x mais 6 seja tangente à curva y igual a c vezes raiz de x. Então, nós vamos representar essa situação aqui no plano cartesiano. Então, imagina que aqui nós temos o eixo x, o eixo y. Não sei como é que é o gráfico dessa função, então vou fazer aqui uma situação qualquer. Tá? Então, suponha que essa curva aqui seja y igual a c vezes raiz de x. Né? E suponha que essa reta seja mais ou menos desse tipo aqui. Ó. O importante é que ela, de acordo com o enunciado, seja tangente a essa curva em um determinado ponto. Que nós não sabemos que ponto é esse. O que nós sabemos é que essa reta ela tem a equação y igual a 3 sobre 2x mais 6. Então, como nós não sabemos que ponto é esse, vou chamar aqui de ponto A. Consequentemente, aqui nós temos o f de A, que pode ser calculado por essa função aqui, ou pela equação da reta, né? Pois esse ponto aqui também faz parte da reta, então eu tenho essas duas possibilidades. A gente vai guardar essa informação, daqui a pouco a gente vai usar ela. Então, primeiro detalhe, como essa reta aqui em vermelho tem essa equação e ela é a reta tangente neste ponto, nós sabemos que a derivada dessa função, então aqui eu já vou escrever, vou chamar essa função aqui de função f. Nós sabemos que a derivada dessa função aplicada em A é igual a 3 sobre 2, que é a inclinação dessa reta em vermelho. Então, consequentemente, quanto que dá aqui a derivada de f aplicada em A? Derivada de f aplicada em A, como o f é c vezes raiz de x, então, primeiro nós vamos calcular a derivada de f. A derivada de f vai ser c é constante, conserva, e a derivada de raiz de x é 1 dividido por 2 raiz de x. Como eu estou calculando a derivada de f aplicada em A, nós temos aqui c vezes 1 dividido por 2 raiz de A, e isso deve ser igual a 3 sobre 2. Então, C vezes essa expressão aí, multiplica aqui o C pelo 1, nós vamos obter isso. Aqui eu posso multiplicar cruzado, então nós vamos obter 2C igual a 6 raiz de A. O 2 está multiplicando, vou passar dividindo. Portanto, C vai ser 3 raiz de A. Por outro lado, voltando naquela afirmação inicial, esse ponto aqui, que é o ponto que tem coordenada x igual a A, ele pertence tanto a essa função quanto à reta em vermelho. Então, esse ponto aqui ele pode ser dado a partir da função como c vezes raiz de A, né, substituindo o x pelo A, ou então eu posso substituir o x aqui pelo A
e eu sei que esse resultado tem que ser igual ao C vezes raiz de A. Então, C raiz de A é igual a, substituindo A aqui no x. Então, vai ficar 3 sobre 2 vezes A mais 6. Anteriormente, nós encontramos que C é igual a 3 raiz de A. No lugar do C, eu vou substituir este valor. Então, nós vamos obter 3 raiz de A, que é o valor do C, vezes raiz de A, é igual a 3A sobre 2 mais 6. Raiz de A vezes raiz de A, obtenho o A. Então, 3A é igual a 3A sobre 2 mais 6. Esse 3A sobre 2 está positivo, vou passar negativo. 3A menos 3A sobre 2 é igual a 6. Esse primeiro 3A pode ser escrito como 6A dividido por 2. E 6A sobre 2 menos 3A sobre 2 resulta 3A sobre 2 igual a 6. O 2 está dividindo, passo multiplicando. 3A é igual a 12. E o 3, depois eu vou passar dividindo. Portanto, A é igual a 4, mas o exercício está pedindo para encontrar o valor do C. Então, vou pegar o valor de A e substituir aqui. Consequentemente, o C vai ser 3 vezes raiz de 4. Raiz de 4 é 2 e 3 vezes 2 é 6. E essa é a resposta. Exemplo 2. Mostra que não existe nenhuma reta que passe pelo ponto 2,7 e que seja tangente à parábola de equação y igual a x² mais x. Nós sabemos que o gráfico dessa parábola é algo desse tipo aqui, né? E nós vamos supor que exista uma reta que passe por esse ponto e que seja tangente a esta parábola. Então, suponha que esse ponto 2,7 esteja mais ou menos aqui. Então, esse é o ponto 2,7. E vamos aqui fazer uma reta que passa por esse ponto 2,7 e que seja tangente a essa parábola em um determinado ponto. Então, suponha que a reta tangente seja essa aqui. Tangente neste ponto, como eu não sei, vou chamar aqui o x desse ponto de A. Aqui nós temos o eixo x e aqui nós temos o eixo y. Então, pela propriedade de derivada, nós sabemos que para encontrar a inclinação dessa reta, eu posso encontrar calculando a derivada dessa função. Então, para ficar mais fácil, vou chamar a função de f. Então, f de x vai ser x² mais 2. A derivada de f vai ser 2x mais 1. Consequentemente, a inclinação dessa reta em vermelho, de acordo com a derivada, vai ser a derivada aplicada em x igual a A, que resulta 2A mais 1. Mas eu também consigo encontrar a inclinação dessa reta em vermelho, né? Essa inclinação vou chamar de m, fazendo a variação do y dividido pela variação do x quando eu tenho dois pontos dessa reta, que é o que acontece neste caso, né? Pois essa reta passa pelo ponto 2,7 e passa por esse outro ponto aqui, que tem coordenada xa. Consequentemente, o y, né, como esse ponto pertence também tanto à reta quanto à parábola, para encontrar o y desse ponto, basta substituir o a aqui no valor do x. Consequentemente, o valor do x desse ponto em vermelho vai ser a² mais a. Então, aqui nós temos esses dois pontos. Para achar a inclinação da reta, nós também podemos fazer esse segundo cálculo, né? Então, aqui, cálculo 1
e aqui o segundo cálculo. Variação do y, nós vamos obter, né, o y desse ponto menos o y. Né, o y desse ponto menos o y desse, então vai ficar a ao quadrado mais a menos 7, dividido agora pelo x desse ponto, que é a, menos o x desse segundo ponto, que é 2. Mas, como nós vimos aqui nesse primeiro cálculo, o que a gente está calculando aqui em 2 é a inclinação da reta tangente, que pelo item 1 vale 2a mais 1. Então, 2a mais 1. Agora nós vamos desenvolver essa igualdade aqui para verificar o que acontece. Então, esse a menos 2 está dividindo, vou passar multiplicando. Nós vamos obter a ao quadrado mais a menos 7 igual 2a mais 1, que multiplica a menos 2. Então, a ao quadrado mais a menos 7 é igual, fazendo aqui a distributiva, 2a vezes a. Vamos fazer os cálculos aqui em separado e aqui a gente já coloca o resultado. 2a vezes a, 2a ao quadrado. 2a vezes menos 2, menos 4a. 1 vezes a mais a, 1 vezes menos 2, menos 2. Então, aqui do lado direito, nós vamos obter 2a ao quadrado menos 3a menos 2. Então, tudo que está aqui do lado esquerdo, vou passar para o lado direito. 2a ao quadrado menos a ao quadrado, menos 3a menos a, menos 4a, e menos 2 mais 7 mais 5 igual a 0. Então, agora que nós podemos aplicar a Bhaskara, delta vai ser b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. Então, delta vai ser menos 4 ao quadrado é 16, menos, aqui nós vamos obter 20, e 16 menos 20, menos 4. Ou seja, o delta é negativo, isso significa que não existe valor de a real para que essa conta aqui dê zero. Ou seja, esse ponto aqui, na verdade, não existe. E com isso, nós finalizamos o exemplo 2. Terceiro e último exemplo, considere a curva de equação 2y ao cubo mais y ao quadrado menos y elevado a 5 igual a x elevado a 4 menos 2x ao cubo mais x quadrado. Essa curva ela é chamada de vagão sacolejante. Né? Se a gente utilizar um programa para calcular essa curva, né? Para fazer o gráfico dessa curva, nós vamos obter algo deste tipo aqui. Então, vocês estão vendo que parece um vagão andando por um determinado trilho. Em quantos pontos essa curva tem retas tangentes horizontais? Então, inicialmente nós vamos fazer essa análise sem utilizar o gráfico da curva. Depois a gente vai utilizar este gráfico para tirar algumas conclusões. Então, nesse exemplo 3, nós precisamos calcular utilizando derivação implícita, né? Pois aqui nós não temos uma forma explícita para o y em termos do x. Né? Então, esse é um pré-requisito. Neste caso, nós sabemos que retas tangentes horizontais acontecem quando a derivada é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer aqui é calcular a derivada de y e igualar a zero utilizando derivação implícita. Então, nós temos essa igualdade, 2y ao cubo mais y quadrado menos y elevado a 5 igual a x elevado a 4 menos 2x ao cubo mais x quadrado. Vou calcular aqui a derivada
dos dois lados. Então, a derivada do lado esquerdo vai ficar 6y ao quadrado vezes a derivada de y em termos do x. Estou aplicando aqui a regra da cadeia. Mais 2y vezes a derivada de y menos 5y elevado a 4 vezes derivada de y igual. Aqui a gente já calcula normalmente. Então, 4x ao cubo menos 6x² mais 2x. Desse lado esquerdo, vou colocar a derivada do y como um fator comum. Então, aqui vai ficar 6y² mais 2y menos 5y², que é igual a 4x ao cubo menos 6x² mais 2x. Então, esse fator aqui está multiplicando, vou passar dividindo. Então, a derivada do y vai ser 4x ao cubo menos 6x² mais 2x dividido por 6y² mais 2y menos 5y². Então, aqui nós temos a derivada em termos, a derivada do y, e como nós sabemos, para determinar as retas tangentes horizontais, nós igualamos ela a zero. Então, para essa expressão aqui ser igual a zero, esse termo aqui de cima deve ser zero. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Sendo assim, 4x ao cubo menos 6x² mais 2x tem que ser igual a zero. Então, o que a gente vai fazer agora é verificar para quais valores de x eu substituo aqui que o resultado dá zero. Posso colocar o x como fator comum. Vai sobrar, posso colocar o 2x como fator comum. Então, vai ficar 2x² menos 3x mais 1 igual a zero. Se eu tenho um produto aqui de dois números reais, está dando zero, ou o primeiro vale zero, ou seja, 2x é igual a zero, ou 2x² menos 3x mais 1 é igual a zero. Daqui, nós temos que x é igual a zero, e aqui nós podemos aplicar Bhaskara, por exemplo. Então, delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, 9 menos 8 é 1. X vai ser menos b, como b é menos 3, então vai ficar 3 mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a, o a vale 2. Então, aqui é 4. Consequentemente, nós vamos obter um x1 e nós vamos obter um x2. O x1 vou utilizar o mais. 3 mais 1 é 4, dividido por 4 é 1. E o x2 vou usar o menos. 3 menos 1 é 2, dividido por 4, meio. Ou seja, os cálculos mostram que quando x é zero, x é igual a 1 e x é igual a meio, nós temos reta tangente horizontal. Então, quando x é zero, vocês estão vendo que aqui eu tenho uma reta tangente horizontal. Quando x é meio, também tenho uma. E quando x é 1, também tenho outra aqui. Mas, na verdade, essa questão aqui, nós só conseguimos respondê-la utilizando o gráfico da função, né? Pois, olhando aqui o gráfico por completo, este ponto aqui, o x, também é zero e a reta também é horizontal. A mesma coisa acontece com esse outro ponto aqui, ó. Então, a partir desses cálculos, nós encontramos que quando x é zero, quando x é 1 e quando x é meio,
nós temos retas tangentes horizontais, mas não fala a quantidade de retas tangentes. Quando x é zero, nós temos 3 pontos aqui, cuja reta tangente é horizontal. Quando x é meio, vai acontecer a mesma coisa, aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro. E quando x é 1, também, um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Portanto, a resposta aqui para a questão são 9 pontos. E com isso nós finalizamos a aula.